Está no ar o Arquivo Musical para contar a história da música de Mato Grosso do Sul. E nesta segunda temporada a gente vai falar sobre o samba e o choro aqui do nosso estado. E é conversando com os músicos, com jornalistas e todos aqueles que fazem parte da nossa cultura musical que você vai saber tudo sobre esse movimento. No programa de hoje eu recebo aqui o Antônio Dionísio de Oliveira. A gente não conhece ele por esse nome, né? A gente conhece ele como Tonico da Viola. Toniquinho, bem-vindo aos estúdios do Arquivo Musical para contar a sua história para a gente. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Tonico, Tamo junto. A gente sempre quer saber de onde são as pessoas, né? Porque alguns nascem fora, mas adotam o Mato Grosso do Sul como terra, né? Lógico. Como berço. Mas você é daqui, né? Eu sou daqui de Campo Grande. Sou campograndense, mas E como que foi o seu contato assim com a música? Você tem a família de músicos? Como é que começou essa história? eu tive influência dos meus pais, porque meus pais tinham um estilo mais ou menos do estado, que é o chamamé, a polca, aquelas coisas. E eles tocavam em dupla, ele e minha mãe. Minha mãe solava e o velhinho acompanhava, né? Olha que legal. E eu comecei a ter um carinho muito especial pela música, pelo violão. E como autodidata eu fui pegando. Eles largavam, eu pegava. Mas e o samba? Como é que aconteceu o samba na sua história? Aí já foi uma história um pouquinho diferente. Meu pai, como era barrageiro, ele foi trabalhar no Aterro do Flamengo, no Rio. Ao chegar lá no local onde a gente morava, sempre tinha uma sede de uns clubes onde rolava o samba constante. E a minha formação foi dali, aquela influência de 1 ano a 2 anos, a 3, 4, 5, 6, 7. E aquilo pegou, né? E eu tive influência lá do Rio mesmo, as primeiras, assim, pelo estilo musical do samba. Eu me apaixonei pelo samba. Né? Meus pais tocavam o chamamé e eu pegava para tirar um samba. Mas isso o quê? Você tinha o quê? Você era adolescente já? Era um garotão de 8, 9, 10 anos. 11 daí por frente, né? Não digo assim que eu tinha altos conhecimentos, mas o que eu conhecia eu já me virava com aquilo e já tinha os convites para ir na sede. Falei, chama o da Viola lá. Aí ficou da Viola. Lá no Rio que foi esse pedido. Ficou da Viola porque chama o da Viola. Qual é o Toniquinho? Toniquinho da Viola vem de longe, então. Chama um menino para cá, para fazer, para alegrar a gente. Aí eu ia, eu gostava, né? E você começou profissionalmente lá no Rio mesmo? Não. Aí nós voltamos. Meu pai era funcionário da Camargo Corrêa. Aí nós viemos para São Paulo. Ele foi trabalhar no metrô. São Paulo, aí mudamos para a Zona Leste. Bom, aí eu tive outros contatos com outros músicos. Aí fui me inteirando mais musicalmente, como que eram os estilos, e comecei a conhecer os bares. Num desses aí, com 16 para 17 anos, na Penha, eu dei uma canja, isso num sábado. Aí fiquei por uns 6 anos. Nossa. Mais ou menos no botequim. Aí começou profissionalmente. Aí eu comecei profissionalmente, porque ele falou, não, vem a semana que vem. Deu uma animadinha. Estava legal, o dono da casa, ele era percussionista. Ele falou, não, tá aí, tá armado. Toniquinho, depois de ficar esse tempo em São Paulo, você voltou quando, mais ou menos, para Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul, eu tenho ainda parentes aqui, mas era a minha avó, a mãe do meu pai, morava aqui. E então, quer dizer, a gente sempre tivemos contato. Sempre vinha, né? Sempre a gente vinha dar uma olhada aqui. E essa é uma terra maravilhosa, não é? Você sabe disso. Com certeza. É uma terra muito abençoada, muito boa. Muitos músicos, é um celeiro cultural, né? Celeiro cultural, conheci boas pessoas, conheci Zé Carlos, conheci o Bibi, filho dele, lá na quadra. Eu já me enturmei, né? Conheci o Haroldo Maiolino, que era o dono do Refúgios. Conheci o Fernando Vendrick, que era o dono dos Gerais. E daí por diante a gente... Isso foi o quê? Nos anos que... 80, por né? Aí. Então aqui você voltou já... Quando você chegou, em que cena que você encontrou? Que você está falando aí, você conheceu o Bibi, o Zé Carlos, lá na Vila Carvalho? Não, quando eu cheguei aqui em Campo Grande, de volta, aí eu comecei num Lava Jato do Messias. Mas eu trouxe esse grupo, que era eu, meu irmão, Canela, o Zico, que era o Samba 4. Eu trouxe esse pessoal e começamos a fazer. Daí, então, começou a surgir os convites, como o Zé Carlos falou, vai lá na quadra.
né? Eu comecei a fazer a amizade, criar uma amizade, porque eu vim de fora com um trabalho para mostrar esse trabalho e daí tive essa oportunidade com o Messias mesmo, que era o dono na época, né? Foi onde eu também comecei a conhecer alguns músicos daqui, da terra. E nesse contato aí eu tive os convites, aí comecei a conhecer outros locais, né? E ser convidado para outros locais. Aí Você me falou que depois do Samba Som 4, teve Samba o 4. Samba 4, teve o Isso. Samba 5. Porque aí aumentou. Era em 4, nós E éramos em quem 4. que foi o que aumentou? O que aumentou foi Orlando. Orlando Osório. Orlando Osório. Aí nós começamos com o Samba 5. Bom, depois você falou ainda que teve o grupo Nossa Cor. Nossa Cor foi uma proposta que eu tive nessa época do Refúgios Bar, com Haroldo Maiolino, da família Palhano. E ele tinha uma casa que era o Point, aqui, que era o Refúgio, não sei se você se lembra disso, na Abrão Júlio Reis, esquina com a 25, por exemplo. E a casa era top, ele notava, dava um público legal, aí sentimos a necessidade de fazer um grupo. E esse grupo surgiu o nome entre eu, o Tim, Luiz Café, que é tio da Sampre. Então, Das meninas do Sampre. as meninas do que Sampre. também tem o berço do samba, né? Isso, ele fazia o cavaco pra gente, o Luiz Café era eu me inspirei muito na musicalidade dele, sabe? Somamos muito junto. E o Tim e outros, né? O Hudson, que está lá, que é carioca, já voltou. Aí eu conheci também outras pessoas, o Maurão trabalhou comigo, né? Fazia ritmo. Até o Kleber fez uma fusão que era do Mel da Boca, né? Porque foi um grupo que eu conheci na época, muito bom. Que eles, aqui no Samba Rio... E o Bibi tocava com vocês nessa época? O Bibi eu conheci na quadra. Uhum. Cheguei lá, o Bibi tocava rock com violãozinho, então era roqueiro. Eu falei, mas ele estava começando a gostar do samba, porque não tem como, né? A raiz, a influência, né, do pai, do Zé Carlos, né, um grande sambista, e um grande carnavalesco também, né? Então, aí a gente começou, nós fizemos uma amizade. Aí tinha um botequim próximo, assim, falou, vamos arriscar uns trabalhinhos, fazer uns trabalhinhos. Aí, com violão, ele começamos com 2 violões, começamos a fazer, ele gostou do samba, ele foi pro cavaquinho. Quer dizer que ele não chegou a fazer parte do Nossa Cor? Do Nossa Cor, não. Aí depois montamos outros grupos. Uhum. O grupo Zoeira mesmo foi montado com uma proposta do Bibi e o Neio, foram me chamar para fazer parte dessa banda. E que deu muito bem, assim, musicalmente. Estava indo O muito Zoeira bem, acho né? que foi o primeiro grande grupo, assim, né? Que se De destacou, samba. que contou a história aqui, né? O pessoal era muito animado, a galera levantava mesmo com a gente, o pessoal do Círculo Militar apadrinharam a gente, na época do Major Goulart. Apadrinhou, até fez o primeiro bolachão, o primeiro LP. Vocês chegaram a gravar um LP, né? Gravamos um LP em São Paulo, fomos em São Paulo fazer essa gravação. E quem que era, então, do Zoeira? Tinha você, o Bibi, o Neio... Cristiano. O Cristiano. Vlaumir. O Pacote fez parte. O Neio. Já falei, né? Já, o Neio já. Evandro de baixo. Tiveram algumas formações... Até o Jairo Lara. Também Olha. o Jairinho Lara fazia uns 7 cordas pra gente. De vez em quando teve nessa formação aí a banda de suporte. Uhum. Ela variou bastante, Uhum. né? Entre músicos E quem... O Bicudo, o Marcos Roberto Bicudo, né? Que a gente foi buscar. Compositor, junto compositor, com você. Eu tive o privilégio de repartir uma música com ele, que é Cantando a Tristeza, né? Uhum. Que tá E o registrado aqui Cachopa na nessa Esbracém. história? Hã? O Cachopa fazia... O Cachopa, quando nos conheceu, ele era o cara do samba aqui, né? Sempre foi, né? Porque até hoje ele continua com o programa dele, com muita audiência, né? Ele
abriu várias portas para a gente, oportunidade, falou, não, menino, vamos fazer assim, empresariou a gente. No nosso lançamento aqui, que foi no Estoril, nós colocamos quase 6.000 pessoas. Quem fez a abertura para a gente foi o Grupo Molejo. Aí nós tivemos por um tempo aqui, isso aí foi tudo produção do Cachopa. Né? Então ele, além de dar essas oportunidades, ele sempre foi amigo, muito amigo da gente, sempre está junto, sempre dando uma palhinha, sempre coloca o trabalho para ver, né? Até hoje. Está sempre colocando aqui, Toniquinho, vocês querem ver aqui a música. Toniquinho, ânsia louca, Toniquinho, tá cantando a tristeza, samba para você. E essa onda. Aí vai. Agora, além do Zoeira, vocês tinham um trabalho paralelo. Que era o trio Pé de Moleque. Que era Pé de Moleque, que a gente gravou no Som do Mato. Aqui. E que eu a conheci, eu acho que foi em Confidência. No Confidência Mineira. É Confidência, né? Confidência. Isso, no Confidência. Na época era o Gerais, o Confidência, que eram os espaços que levavam a música ao vivo, né? Para os clientes. Justamente. Então, no Confidência, nós nos conhecemos, que era... Nossa, era quarta-feira, você se lembra disso? Nossa, era quinta. Era quinta, né? Então, quarta-feira, lá foi um bar que deu tão certo com esse trabalho do trio, que na quarta-feira, se você chegasse um pouquinho atrasado, não tinha mais lugar para você se acomodar, né? Mas o gostoso de lá não era se acomodar, era ficar em pé naquela, assim, meia hora para você chegar no banheiro, era esse... Para chegar no bar, para chegar no bar, para pedir uma biritinha, um negócio. Mas aí deu muito certo sobre a organização do Beto, não sei se você se lembra, que ele agora é produtor lá do SBT, lá em Prudente. Ele está lá em Prudente. E era o trio Pé de Moleque, era você, o Bibi e o Neio. Começou eu, o Bibi e o Cacazinho, nos Gerais. Depois disso, veio o Orlando, na percussão, trabalhando junto com a gente, que também começamos no Confidência. Trabalhou um tempo com a gente. Bom, depois eu acho que ele estava atrapalhando um pouco os estudos, porque é meio de semana, essas coisas, ele tinha uma faculdade que ele estava fazendo. Entrou o Neio, começou com a gente. O Neio, a gente já fazia parte do Grupo Zoeira, mas ele entrou para fazer um outro instrumento, que era timba na época, aquele negócio. Isso daí começou a fazer. Ficou por uma temporada com a gente. A vida não é só alegria, racionalmente é empenho. Não é só filosofia, a vida não é só alegria, racionalmente é empenho. Não é só filosofia, faz a gente viver, faz a gente sofrer, machuca tanto que até faz doer. Faz a gente viver, faz a gente sofrer, machuca tanto que até faz doer. A vida não é, a vida não é só alegria, racionalmente é empenho. Não é só filosofia, a vida não é só alegria, racionalmente é empenho. Não é só filosofia, faz a gente viver, faz a gente sofrer, machuca tanto que até faz doer. Faz a gente viver, faz a gente sofrer, machuca tanto que até faz doer. Amigo, quem foi que te disse que a vida pra mim é demais? Sigo a batalha da vida em busca da paz, mas conseguir é difícil, amor não existe mais, filosofia que ficou pra trás. Mas conseguir é difícil, amor não existe mais, filosofia que ficou pra trás. Vocês chegaram a gravar alguma coisa com o trio Pé de Moleque ou não? O trio Pé de Moleque não, nós fizemos mais eventos, trabalhávamos bastante, viu? Nunca trabalhei tanto quanto com aquele trio, viu? Aquele trio, às vezes, na semana a gente tinha 8, 10 trabalhos. Olha só. Na semana com aquele trio, era bem-vindo. Era um trio que
a gente transmitia muito para o público tinha né? Igual hoje tem um pessoal que está com a mesma influência aqui, que eu gosto muito, que é o Grupo Sampre. Eles têm um carisma, né? Um carisma muito bom, então eles estão assim, lotados de trabalho, igual a gente. E 3 mulheres no samba também Três mulheres que tocam diferente, muito bem, né? bonitas, né? E com uma ótima musicalidade. Eu sou fã delas. E elas têm uma praia bem parecida com a sua, né? Que é o Pois samba é. raiz, que tem uma coisa autoral. Pois é, eu acho que repertório autoral. eu tive influência nesse repertório delas, né? Porque a gente tem mais ou menos uma compatibilidade de gênero. Quando você se aproxima, o meu corpo sente que os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo sente. Vem pra cá que eu só vem pra cá que eu já não vou. Vem me falar, Eu estou conversando com o Tonico da Viola, contando sobre o samba e o choro no Mato Grosso do Sul. A gente para um intervalo, daqui a pouco o Arquivo Musical está de volta.